Hoje nós vamos falar sobre gradiente ou vetor gradiente. Antes de começar a falar sobre o assunto, eu vou comentar o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui uma montanha, representa-se uma montanha, onde aqui é o pé da montanha, é a altura zero. Nessa linha aqui, em qualquer lugar que eu tiver, eu subi uma altura de 10, aqui uma altura de 20, de 30, 40 e assim por diante. Eu posso subir essa montanha a partir de um ponto qualquer aqui. Eu posso subir indo nessa direção. Posso escolher qualquer direção. Entretanto, se eu pegar a direção reta, assim, 90, com 90 graus aqui, isso aqui é o símbolo de 90 graus, em relação a essa linha, vamos supor que eu tenha subido 20 metros, e não supor aqui, ó, de 10 eu cheguei no 30. Olha, de 10 cheguei no 30. Eu avancei, na verdade, para cima 20 metros. E vamos supor que para cada um que eu vou em direção no sentido horizontal para dentro, assim, da montanha. Então, eu subi 20 metros para cada uma unidade. Então, 20 metros é a taxa de variação para cada unidade. Vamos dizer que eu também aqui, ó, escolhi essa direção. E vocês estão vendo que aqui eu avancei os mesmos 10 até o 30, então eu subi 20. Entretanto, eu tive que avançar 2 metros para dentro da montanha. Então, 20 para cada 2, ou seja, 20 para 2, simplificando, dá 10 a subir 10 para cada unidade de espaço que eu avancei. Tá claro, aqui eu subi mais para cada unidade avançada. Aqui a taxa de variação foi menor. A maior taxa de variação é a direção do vetor gradiente. Então eu acho que pelo bom senso, se eu tiver perpendicular aqui, a curva de nível, isso aqui é uma curva de nível, eu vou avançar mais para cada unidade que eu teria maior taxa de variação na subida. Então o vetor gradiente, né, é um vetor que indica o sentido e a direção de maior alteração no valor de uma quantidade por unidade de espaço. Aqui tem, ó, uma unidade de espaço, eu subi 20. Uma unidade de espaço, eu subi 10. Então, houve a maior alteração aqui, num valor, para uma unidade de espaço. Claro que isso aqui é 20 metros que eu subi, mas não precisa ser necessariamente metro. Pode ser temperatura, pode ser campo, pode ser qualquer coisa. Maior taxa de variação para cada unidade de espaço que eu avanço. Então, o vetor gradiente sempre é perpendicular, é a direção onde a subida, aqui no caso, para a gente entender, é mais íngreme. Onde a taxa de variação é mais acentuada. Onde eu devo fazer mais força para subir. E se eu vier para cá, não preciso fazer tanta força para subir, mas eu tenho que... A taxa de variação é menor, por isso que eu não preciso fazer mais força. Então aí está. Eu fiz aqui para vocês enxergarem melhor, ó. Então aqui está a montanha, né? Vamos supor que eu estou subindo num ponto P qualquer aqui. E eu subi meus 20 para cada uma unidade que eu avanço. Então, se essa for a maior taxa de variação, então é a direção do vetor gradiente. Na verdade, o vetor gradiente é esse ângulo aqui, tangente de θ. É cateto oposto para cada cateto adjacente. Está aqui, 90 graus. 20, eu subo 20 para cada uma unidade. Lembrando que necessariamente não precisa ser altura, pessoal. Eu estou botando altura porque é mais fácil de vocês visualizarem e entenderem. Bom, pessoal, para entender também melhor isso aqui eu tenho uma montanha totalmente irregular, cheia de entradas e saídas, né? E o esquiador aqui do ponto P, ele sempre procura ter a maior velocidade para descer numa competição. E se ele é um bom esquiador, de modo intuitivo, ele vai tentar sempre escolher a direção do vetor gradiente. Então ele vai apontando os esquis dele sempre na direção onde tiver a maior taxa de variação. Isso de modo intuitivo.
porque aí ele vai ter maior velocidade. Também, se fosse um curso d'água, assim, vamos dizer que fosse um fio d'água, um córrego de água, ele não é de modo intuitivo, que daí ele realmente vai escolher a direção do vetor gradiente para chegar até a base da montanha. Então, o vetor gradiente nós vamos representar por esta letrinha aqui, que eu vou colocar aqui embaixo, ó. Gradiente de uma função é onde tem a maior taxa de variação, é a direção onde tem a maior taxa de variação. Essa letrinha aqui não é vezes, tá, pessoal? Isso aqui é nabla, ou chamei de del, é um delta invertido. Mas nós vamos chamar de gradiente da função. Eu não vou chamar isso aqui de nabla, nem de del. Eu vou dizer gradiente da função. Não é vezes isso aqui. Isso aqui é só um símbolo para simbolizar vetor gradiente. Bom, aqui eu coloquei para vocês uma superfície. E essa superfície aqui, ó, nesse ponto P aqui, tem uma reta, e aqui tem uma direção onde a inclinação, a taxa de variação é maior nesse sentido aqui. Então, se eu for nesse sentido, é onde a taxa de variação vai ser maior, não adianta escolher outro sentido. Então, aqui está a projeção, né, a direção do vetor gradiente para lá, é positivo, logo é a maior taxa de variação, e para o sentido contrário é a menor taxa de variação. Então, sempre assim. Para o sentido que eu achei a maior taxa de variação, o contrário, 180 graus, seria o sentido da menor taxa de variação. Esse pontinho aqui, ó, eu passei o vetor gradiente aqui, ó, que está aqui no chão. Eu passei lá para cima, ele é um vetor, eu posso passar lá para cima, e ele vai ser sempre perpendicular à curva de nível aqui. Isso aqui é uma curva de nível. Para lá ele vai ter uma maior taxa de variação e para cá a menor taxa de variação. Então eu tenho a curva de nível aqui. Então eu botei aqui representado, né? Essa curva de nível aqui, tá aqui. Essa é a reta tangente, então. E o vetor gradiente é sempre perpendicular a essa reta tangente que passa nesse ponto. Para lá é a maior taxa de variação, para cá é a menor taxa de variação, com menos na frente. Então, aí está o que o vetor gradiente simboliza. Pessoal, eu tenho aqui uma superfície para ilustrar bem, eu botei um livro aqui. E eu tenho aqui uma superfície onde aqui tem uma fonte de calor. E essa fonte de calor eu quero atingir ela sempre indo para a maior taxa de variação. Então eu saio desse ponto aqui e eu vou perpendicularmente às curvas, essas curvas aqui, ó, todas elas têm a mesma temperatura, então elas são isotérmicas. Então saindo desse ponto eu vou pegando perpendicularmente e vou corrigindo a minha rota, sempre no sentido da maior taxa de variação até encontrar, né? Então vocês vejam que a trajetória está constantemente sendo corrigida, ó, sempre perpendicular às curvas isotérmicas, até chegar ao ponto mais quente. Isso aqui é os equipamentos médicos, eles às vezes são projetados para localizar tumores. O tumor seria aqui no meio, né, onde tem a fonte de calor, e o equipamento ele vem vindo até chegar na fonte de calor. Também, em aplicações militares, um míssil ele sempre aponta para onde tem a fonte de calor, que é irradiado pela nave inimiga, que tem um motor quente, né? Então o míssil ele vem corrigindo sempre a maior taxa de variação da fonte de calor. Então cada unidade que ele avança, ele aumenta o calor, né, no sentido que ele está indo. Ele sempre procura perpendicular às curvas isotérmicas. Então são aplicações para vocês entenderem, né, a aplicação do vetor gradiente. Pessoal, para exemplificar aqui, eu tenho curvas de nível, aqui 10, aqui cresce para 20, 30. E nessa curva de nível tem um ponto aqui.
E eu quero saber qual deles possivelmente é o vetor gradiente. Olha, pelo que a gente sabe, ele é perpendicular à curva de nível. Só que a maior taxa de crescimento é este aqui. Por quê? Porque esse aqui está indo de 20 para 30, está aumentando. Então, certamente o 3 é o vetor gradiente, é a direção do vetor gradiente. E certamente esse que está contra é a menor taxa de variação. Esse aqui, casualmente, não tem taxa, porque ele daqui vai adiante, vai continuar em cima da mesma linha, 20, não vai ter taxa de variação. Certamente a taxa de variação aqui vai ser zero. Então, possivelmente, o vetor gradiente seria o 3 aqui, porque houve a maior taxa de variação. Então, pessoal, qual é a fórmula do vetor gradiente? Para a gente calcular o vetor gradiente, tendo a função, a gente vai ter duas variáveis aqui, x e y, ou três variáveis. A gente deriva primeiro parcialmente em relação a x vezes o vetor i, mais a derivada em relação a y vezes o vetor j. Ou, se for 3, derivada em relação a x, derivada em relação a y, j, derivada em relação a g, k.